Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Tenda Cigana, com a terapeuta holística e professora Rose de Souza. Oferecimento, Colégio Estudar em Casa, cursos virtuais de Umbanda, Candomblé e Holístico. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Vamos fazer um Tenda Cigana delicioso. Eu estava já com saudade de vocês, perdão pelo programa passado, mas eu estava muito rouca e não dava para falar para vocês. Vocês sempre merecem o melhor e a professora não estava boa, não dava para fazer. Mas não tem problema, hoje nós estamos juntos de novo. Vamos falar de um tema bacana, que é conhecimento versus, né? Conhecimento teórico versus intuição. Vocês vão ver, faz parte do curso de baralho cigano. Eu adorei gravar essa parte da aula e eu vou dividir isso com vocês hoje no Tenda Cigana. Mas antes, vamos agradecer a Deus e levar nosso pensamento aos nossos guias, orixás e protetores, pedindo que eles derramem a nossa luz, a sua luz sobre nós, seu amor, seu carinho e a sua proteção, sempre iluminando as nossas mentes e todos os conhecimentos que nós temos que ter, que já estão dentro dos nossos corações e mentes, que eles, né, aflorem, para que nós possamos fazer o melhor, não só por nós, pela nossa família, mas por nossa comunidade de irmãos, que as nossas entidades ciganas estejam à nossa volta a bailar, derramando o seu amor, a sua alegria, e, claro, né, abrindo os nossos dons mediúnicos, e que os nossos guardiões e guardiãs nos tragam o vigor, o desejo de vencer e de viver, faça toda a nossa guarda durante os programas, que aí eu peço para eles já ficarem, por favor, de guarda, tanto no Tenda quanto no Magia, para que essa egrégora passe todo o seu conhecimento, amor, carinho e proteção. Ciganos e Exus são senhores do caminho, por isso que andam lado a lado. Então sejam todos bem-vindos ao Tenda Cigana. Boa tarde, Alan. Boa tarde, professora Rose, tudo bem? Graças a Deus. Boa tarde a todos os ouvintes. Realmente estávamos com saudades. Nossa, né? Tarde ensolarada em São Paulo, né? Muito, né? Hoje acho que foi um recorde de calor neste inverno que não é mais inverno, né? Nem se sabe mais, né? Isso, então é deliciosa a temperatura que está aqui em São Paulo, bastante, né? Quente, mas eu acho que é o clima, é o nosso clima. É verdade, é verdade. Sempre foi. Se não tá calor, não tem graça, né? Verdade. Não tá calor, não tem graça. Bom, eu resolvi falar sobre intuição versus conhecimento teórico agora à tarde, porque foi uma das aulas, né? Já contando para vocês onde eu gravei essa aula do curso de baralho cigano. E assim, nós vamos falar de... Muito bacana isso. Nós vamos falar de André Luiz, que esse livro foi escrito nos domínios da mediunidade em 1956, né? Quando ele foi aí, psicografado pelo Chico Xavier. E quando eu li, que eu indico para os alunos do curso lerem, né, que eles têm ali que fazer a lição de casa, quando eu vi essa parte que André Luiz toca principalmente nos dons mediúnicos e como trazer, né, fazer aflorar, né, e como ele coloca as coisas, não podia ser melhor. Então é isso que nós vamos abordar, intuição versus conhecimento teórico. Maravilhoso o assunto é ótimo. Exato, porque assim, todas as pessoas, né, que vieram para o curso de baralho, muitos são médiuns, a grande maioria, né, até porque nós falamos muito da nossa amada Umbanda, conhece os dons mediúnicos da incorporação. Sim. E é muito bacana que no Kardec eles abordam, né, psicografia, pictopsicografia, né, abordam alguns outros dons mediúnicos e, assim, deixam sempre aqueles, vamos dizer assim, não vou dizer que não trabalhados. Eles são explicados, mas talvez não tão abordados a fundo. Então, nós, médios de Umbanda, como até mesmo os médios de Kardec, ou até o público em geral, muitas vezes só ouve falar de clarevidência, clareaudiência, né, a psicografia mecânica e semimecânica, e principalmente, né, aí sentir a intuição. Que os ciganos faziam isso, né, rindo,
Essa é a grande verdade, né? Os ciganos já trabalhavam com isso, né? Ali, desenvolvendo a sua intuição, desenvolvendo a sua clarividência, sua clareaudiência, né? E usando dos outros dons mediúnicos, que nós é que, não vou dizer assim, até que eu acredito que, por tradição, não prestamos às vezes atenção. E por isso que eu trouxe nisso, né? Esse tema hoje aí para vocês, porque nas cartas ciganas, nós usamos exatamente esses dons mediúnicos. Legal, exatamente. Né? A clarividência, a clareaudiência, né? Muitas vezes as pessoas começam a vivenciar isso. Eu escuto os alunos falarem, eu tô com as mãos suando, eu tô com as mãos pegando fogo, né? Então, muitas vezes eu indico, olha, pega um papel, pega ali o seu baralho, veja qual é a mensagem, veja se você não tem que escrever. Então, muitas... né, as pessoas às vezes passam mal, vamos colocar assim, né, por não entender que as coisas estão acontecendo com elas, né? Às vezes são dons mediúnicos. Quantas vezes, né? Quantos médiuns não foram parar dentro das casas umbandistas ou dentro das casas espirituais, porque estavam doentes, não sabiam por quê, faziam 1 milhão de exames, não dá nada, e aí vão para a casa espírita, tomam um passe, é como se tirasse com a mão. Verdade. Não é? Muita gente acontece isso. Muita gente. Eu fui uma que vivenciei isso. Então, e aí a gente fala, nossa, mas será que é mágica? Será que eles fazem mágica? O que acontece? Né? E muitas vezes fica aí, sem o estudo, sem o buscar mais conhecimentos. E aí você passa a não entender o que acontece com você. Porque o que acontece com você são aí o desenvolver de dons mediúnicos, que eu tenho certeza que muita gente até tem, passa mal do que nós vamos até explicar aí, e fala assim, nossa, mas será que eu estou doente? E não é, né? Então é só para entender. Por isso que André Luiz, ele coloca o seguinte, tá? A primeira parte já está no Facebook, eu vou passar para a rádio, e aí a rádio posta para vocês no blog da rádio, né? E vocês passam a ter aí também esse texto, né, Alan, que é o conhecimento, né? É o conhecimento teórico versus a intuição, que é maravilhoso, né? Maravilhoso, porque a primeira parte é inteira do André Luiz, que eu deixei bem claro, deixei as palavras dele, tá? E no final eu coloco a minha maneira de ver como ele, até porque vivenciei. Então, eu acho bacana dividir isso com vocês, esse texto, tá? Eu já até tinha postado no Facebook lá da Carmen, mas espera aí que a gente agora espalha, vocês espalham para os amigos, e todas as pessoas passam a ter esse texto que eu acho, assim, brilhante, do André Luiz. Bacana. E lembrando, nós estamos ao vivo com com o programa Tenda Cigana, 4h08. O MSN para perguntas e participações é carmenromani@hotmail.com. Esse também é o Facebook, Carmen Romani, ok? Então, assim, já está prontinho aí o texto, já estou enviando para a rádio e vocês já vão ter aí. Então, falando agora de André Luiz, porque ele coloca as coisas de uma forma bem bacana mesmo, né? Apesar que vocês vão ver, eu deixei mesmo o português, como ele colocou, porque André Luiz, ele é uma pessoa que veio, né? Teve a sua encarnação aqui na Terra, sim, e aí ele agora volta, né? Depois trabalhando com o Chico, como né? Das figuras mediúnicas aí, que trabalhou com o Chico e tanto deixou, né, da sua obra para nós. O grande problema é que às vezes a gente não tem tanto contato, e é claro, viu? O português dele é assim, por isso que eu deixei na íntegra para vocês verem como ele escrevia e vocês verem a diferença hoje do nosso português. Então, tá na íntegra o texto, tá? Então, ele diz o seguinte, que para atingir o aprimoramento é ideal e imprescindível que o detentor das faculdades psíquicas não se detenha ao simples intercâmbio. E assim, ser-lhe-á indispensável a consagração das suas forças às mais altas formas de vida, buscando a educação de si mesmo e no serviço a favor do próximo, material de pavimentação da sua própria senda. Então, assim,
eu já adorei isso, porque quando ele fala que nós temos que consagrar as coisas que nós temos que trabalhar. Então, nós, filhos de Umbanda, nós consagramos as nossas guias, nós consagramos as nossas roupas, nós consagramos as ferramentas que as nossas entidades, né, vão trabalhar. Então, eu achei isso brilhante. Quando a gente vem para a mesa cigana, nós temos que consagrar, sim, todos os nossos apertechos, tudo que pertence à mesa. Então, quando ele coloca que é imprescindível isso, quando eu li, eu falei, meu Deus, é maravilhoso, porque ele já vem colocando, e é como eu disse, a espiritualidade ela é universal, né? E coloca aí para tantas pessoas falando do que já era. Eu sei que é um livro que faz parte, claro, da leitura kardecista, mas, olha, nos domínios da mediunidade tinha que ser um livro de leitura universal e não de leitura kardecista. Tanto é que eu trouxe ele para o curso de baralho cigano e os alunos têm aí alguns capítulos para ler, né, de lição de casa, para entender exatamente isso, que se em 1956 André Luiz já falava, olha, tem que se consagrar, tem que estudar, tem que, sabe, estar ali, buscando todas as ferramentas, como que não é hoje? Hoje nós deveríamos e nem tínhamos que ter nenhum tipo de dúvida. Simplesmente já tínhamos que ter isso já como padrão e não como um alerta. Vamos colocar assim, olha, é preciso consagrar. Não. Todas as pessoas já tinham que saber que vai se fazer as consagrações, porque é imprescindível. Maravilhoso. Não é? E aí a comunhão com os orientadores do progresso espiritual do mundo, através do livro, nos enriquece de conhecimento, acentuando os valor mental. Então, quando ele coloca isso, olha como é importante. Quando a gente começa a fazer realmente leituras, que nós vamos buscando mais conhecimentos, é bacana por isso. Nos enriquece de conhecimento, mas o que está dentro, claro, dos livros, vai nos ajudando ao quê? A moldar a ferramenta que nós somos. Porque, na verdade, a melhor ferramenta que a espiritualidade vai trabalhar é com você, pessoa. Sim. Né? Então, mas quando você é aquele médium que busca conhecimento, é disciplinado, né? Faz suas consagrações, né? É muito bacana, porque você vai ficando uma ferramenta para a espiritualidade de melhor, né? Muito mais afiada, vamos colocar assim, né? Você vira aquele bisturi, que é aquele corte milimétrico que eles tanto precisam. Então, continuando André Luiz, ele continua, né? Colocando assim, ó, não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos desencarnados, para que alguém seja conduzido à respeitabilidade. Isso eu achei importantíssimo, porque antes de qualquer coisa, e isso a egrégora do povo cigano preza, e espiritualmente falando, até porque quando a gente vai, é uma das coisas que eu sempre falo para todos, olha, você vai começar a trabalhar com um baralho, você tem que ter respeito e ética. Você vai ter que ter ética, você vai ter que ter ali um comportamento que você vai ser cobrado. Muito, muito, muito cobrado. Então, não basta realmente ouvir, ver, falar. Se você não tem um comportamento, você não é respeitado. E isso é uma grande verdade. Então, é por isso que é tão bacana, quando você estuda, você acaba mudando, sim, os seus comportamentos. Aquele que não muda os seus comportamentos, não alcança a respeitabilidade. As pessoas não o respeitam. No ótimo médio que ele seja. Mas se ele continua com alguns vícios, infelizmente as pessoas acabam se afastando e não dando credibilidade. Então, quando nós vamos trabalhar com essa egrégora do povo cigano, que nós vamos trabalhar com baralho, é preciso ter ética. Nós temos que tirar aqueles velhos conceitos, que eu já falei para vocês, os velhos conceitos, quando os ciganos e as ciganas estavam aqui, século XVII, século XVI, eles vieram deportados, eles vieram assim, aprimorados, sabe, ressarcidos, deixaram famílias, eram obrigados. E quando você vem obrigado para um lugar, mesmo que eles não vieram como escravos, e sim como pessoas, muitas vezes você tem que fazer a vontade do seu superior que está ali mandando. Até porque podia definir a sua vida. Então, os ciganos ali, o que eles preservavam? A sua família. Manter a sua família, manter as suas coisas. Então, muitas coisas, claro, para agradar os seus superiores foi feito.
Mas hoje, que eles estão no plano astral, que eles sabem das coisas, eles nos colocam. Não faça desta forma, né? Vamos tirar aquela imagem que ficou ruim, né? Que as ciganas só liam a sorte, que os ciganos eram mentirosos, que os ciganos só faziam ali o mal. E o que eles estavam era debaixo de um jugo que, apesar de não ser tão pesado quanto era na Europa, mas aqui no Brasil foi pesado sim, eles tinham que fazer o melhor, porque o importante era manter a família unida. Então, hoje, quando é pedido conhecimento, ética e comportamento, que é uma coisa que os ciganos têm dentro da família e eles nos ensinam isso, é porque nós temos que trabalhar de uma forma aí, buscando mais conhecimentos, mas também levando aí comportamento e ética, né, e estudos para que nós possamos ser essa ferramenta, este, né, bisturi, né, com um corte milimétrico para que a espiritualidade use da melhor forma possível. Interessante. Isso que você está falando não serve apenas para o baralho cigano. Não. Né? Serve para qualquer prática espiritualista, seja um bandista ou não, ou espírita, seja o que for. Você preparado para a espiritualidade, você realmente se torna uma ferramenta melhor. Né? Exatamente. Você se coloca, que eu estou puxando a sardinha pro meu lado, né, Alan? Você passou um programa, né? Tá puxando a sardinha pro meu lado, né? Então, assim, é lógico, né? Mas antes de eu estar falando aí sobre essa grande egrégora do povo cigano, claro que eu sou uma umbandista, né? E sendo aí esta umbandista, eu falo para vocês, o que vai nos ajudar realmente nós precisamos sim, quanto mais pessoas se colocarem, quanto mais pessoas tiverem comportamento e ética, quanto mais casas trabalharem para o bem, nós vamos conseguir sim, né, mostrar que a nossa religião, mostrar que todo esse trabalho espiritual que é feito, é bonito, é belo e é claro, mas isso depende exatamente das pessoas que estão a se dedicar, né? Então, assim, é muito bacana que André Luiz, ele coloca assim, dando continuidade, ele coloca, toda tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento e à elevação de si mesmo, né? Então, é muito bacana isso, porque nós temos que nos dedicarmos para o crescimento. E se dedicar para o crescimento exige, sim, da gente ali regras, dedicação, estudos e um comportamento, né? Que eu acho que essa, às vezes, é uma das coisas um pouco difíceis. Mas, se você vai devagarzinho, vai se adaptando e vai mudando, todos conseguem, pode ter certeza disso. Muito bom isso que você está falando. Né? Então, é bem bacana, né? Bom, em qualquer estudo mediúnico, olha, ele coloca isso de uma forma bem bacana. Não podemos esquecer que a individualidade espiritual, né, na carne, a morada da nossa cidade, corpo formada por sangue, encéfalo, os nervos, né, é uma manifestação transitória da alma na Terra. Então, constituindo-lhes uma vestimenta temporária segundo as condições em que a mente se acha. Então, olha o quanto é importante a gente manter bons pensamentos, mantermos ali a educação, fazermos ali essa transição com esses novos conhecimentos, trazer esse bom comportamento. Por quê? Porque com isso, como nós estamos somente numa fase transitória aqui na Terra, a gente faz a nossa lição de casa até que de uma boa maneira, e com isso a gente não junta karmas, né? A gente nem... como é que é a história da mochila, Ala? Que se a gente vem para a Terra com a mochila com 20 pedras, como é que é? A gente vem com uma mochila com 20 pedras, né? Se nós conseguirmos voltar pelo menos com as 20, ótimo, né? Fica quando a gente com 21, né? Aí... Adorei essa história, por isso que eu pedi para ele contar para vocês. Porque isso tem um grande fundo de verdade. Porque o certo é nós voltarmos com a nossa mochila com pelo menos 10. Eu não digo que nós vamos conseguir superar todas as dificuldades. Mas se nós chegamos aqui, encarnamos, e com essa mochila com 20 pedrinhas, e no decorrer aí da nossa vida, a gente consegue minimizar, tirar uma de cada vez, e vai, e no desencarne a gente vai com 12, 10, nossa, olha o nosso progresso, né? Mas, já está contente se a gente voltar com as 20. O ruim das 20 é que talvez você não tenha aproveitado todas as oportunidades. Então, por isso que é tão importante ali
ter estudo, comportamento e ética, né, para trabalharmos aí. Por quê? O que ele diz é muito bacana. Médiuns somos todos, nas linhas de atividade em que nos situamos. Então, médiuns nós somos todos, tá? Então, a intuição, os outros dons mediúnicos, clarevidência, clareaudiência, psicografia mecânica e semimecânica, tal, médiuns nós somos todos. Incorporação que nós temos, tudo depende também do quê? Da nossa dedicação de buscar ali estudos e irmos fazendo o quê? Ali, essa transição para nos melhorarmos. Até porque, como é transitório, a gente quer levar uma mochila com menos pedra, então tem que trabalhar, e o trabalho é árduo. Mas, quando você vai buscando conhecimentos, que você vai buscando mais recursos, você passa a entender o que acontece com você. Então, é o que eu digo para vocês. Como médiuns todos somos, é muito importante. Às vezes começa a desenvolver alguns dons mediúnicos e as pessoas, por não ter conhecimento, por não buscar uma leitura, por não buscar, não entende o que está se passando por si. E é como eu disse, às vezes as pessoas estão em casa, estão doentes, né, estão desoladas e falam assim, nossa, os médicos não encontram o que eu tenho. Então, é bom você ir tomar um passe. Eu sugiro, vai tomar um passe. Porque muitas vezes tá lá suas respostas, né? E você começa ali a ver as mudanças. Então, é muito importante tá vendo aí todo esse caminho, né? Verdade. Então, quando eu vi assim, ele colocar, né, essas frases, né? E agora eu vou falar uma frase que ele coloca assim, que eu falo assim, nossa, André Luiz realmente escreveu isso na época dele, né? Então ele fala que as forças psíquicas, nesse ou naquele teor de expressão, não importa, um ou no outro, não importa, é peculiar a todos os seres. Mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem o acrisolamento da individualidade. Então, olha, quando ele coloca acrisolamento, então, o que pode aí? Uma das coisas que bota um médium a se perder, ego. Então, o que ele quis dizer é sobre o ego. Ele só não deu uma extensão maior aí, mas ele fala disso. Porque nós temos que guardar esta individualidade. Porque o grupo mediúnico, um médium é bom, 2 é melhor, 3 é demais, e vai indo, 4 vai ficando ótimo, 5, né? Quando se junta todas as pessoas, é um corpo só, e não quando tem um somente a brilhar. Então, e isso, é claro, se a pessoa ela não tem esse recurso, e ela vai para a vaidade, ela está no caminho da perdição. Então, é por isso que ele coloca que temos que, né, não podemos, né, se você quer ser essa ferramenta, você tem que prender essa sua individualidade. Para não cair no ego. Que eu acho que é o canal, eu acho que é o problema maior da humanidade, acho que está no ego, né? Eu acho. Tá, é verdade. Mas tudo isso, por que a pessoa cai no ego? Muitas vezes, o que falta para ela? Conhecimento. Sim. Conhecimento. Porque se ela estuda, se ela faz todas as coisas, o que ela vai entender? Exatamente o que André Luiz colocou. Médios somos todos. Então, assim, se ela está com um desenvolvimento mediúnico, né, até porque cada desenvolvimento é individual, que ele já colocou isso logo no início do texto, é individual de cada um, mas um está num estágio um pouco mais avançado que o outro, isso não dá o direito para ele de se envaidecer. Sim. Pelo contrário, ele tem que vir e ajudar esse outro irmão nesta jornada e nesta caminhada. Então, ele não pode cair no ego. E se ele sabe disso, o que ele faz, tá? Ele vai entender que é um erro que ele pode cometer. Então, se eu posso cometer esse erro e ele pode estar na minha frente, então, se eu tenho conhecimento, eu vou segurar minha onda. Eu não vou permitir esse ego. Né? Pelo contrário, eu vou ajudar o meu outro. Com certeza. Então, o que às vezes eu acho que falta quando comete-se esse erro de ego, alguma coisa assim, é exatamente lembrar desses conhecimentos. Porque quem tem né, esse pé no chão, vamos colocar assim, não comete isso. Não. Ele vê, até porque, né, as pessoas às vezes também cometem o erro de endeusar
aquele que está no desenvolvimento mediúnico um pouco mais avançado. Isso tem que ter muito cuidado. Nós temos que ser agradecidos, mas não ali intensificar aquilo para que a pessoa vá e tenha aí o desenvolvimento, ela corra o risco do ego, não é? Então, é muito bacana quando até nós que temos um pouco mais de estudo e falamos assim, vemos um trabalho de uma outra pessoa, podemos elogiar sim, até porque o elogio, ô irmão, bacana todo o trabalho que você está fazendo, nossa, que lindo, precisava mesmo levantar irmãos com iniciativa, tal, tudo mais, ponto, entendeu? Puxar o saco não vai levar a lugar nenhum. Isso é fato. E muito pelo contrário, dependendo de como se puxa o saco, pode ajudar o irmão a cometer aí o perigo do ego. Então, você está vendo, mas que tudo isso precisava de se ter um pouco de conhecimento? Verdade. Então, Xavier tinha, assim, tinha tudo para ter o ego, né, cair no ego, né, e você vê que é um espírito... Não, mas assim, vamos falar um comentário, né? Ele tinha tudo, mas ele tinha algo que nós não temos. O quê? Emmanuel. Exatamente. E o Emmanuel não deixava mesmo, né? Emmanuel não deixava ele reclamar, Emmanuel não deixava... Então, Emmanuel, ele era realmente, né, quem assistiu Chico Xavier viu, e eu acho que os mentores espirituais até fazem, vamos dizer assim, um pouco, quando, né, a gente vê no filme o Chico reclamando, nossa, meu olho está sangrando, Emmanuel fala, quem tem um olho é rei, quem não tem um olho está feliz, ele sofrendo com dor. Né? Ele falando, nossa, eu não tenho dinheiro, tenho que escrever 30 livros, problema seu, nós vamos ter que escrever e vai ter que sair. Então, assim, Emmanuel era muito categórico, e com isso, mantinha o Chico ali a laços estreitos. Mas o que era importante para a época? Né? Ser realmente estreito, porque embasou as coisas ali, e com isso, eu gosto muito das palavras do Chico, quando ele fala assim que ele é só um carteiro. Adoro quando ele fala isso. Verdade, verdade. Não é? E nós temos sim, tá? Lógico que sempre nós temos uma entidade da gente que puxa mais a nossa orelha, que bota a gente de castigo. Mas isso, né, ele é aquele que ele está nos disciplinando, exatamente porque ele sabe disso. Porque se temos pessoas que estão à nossa volta e que estão ali, muitas vezes, a nos, vamos dizer, elogiar excessivamente, né? Às vezes, né, eles sabem dos perigos. E esses perigos, eles vão e acabam cortando. E quando a gente cai, só nós sabemos as duras penas que pagamos, né? Verdade. Verdade mesmo. Não é? Elas pagamos duras penas, né? Deixam a gente de castigo, a gente, né? Até para que você entenda, né? Que você só é o meio, porque como ele mesmo coloca, né? André Luiz, médiuns somos todos. Então, todos que estão me ouvindo, todos são médiuns. Não, né? Não se fiquem tristes, porque às vezes nós estamos numa casa espírita e né, tem aquele outro que fala, eu incorporo, guia tal. E o outro que está ali no desenvolvimento, às vezes fala assim, nossa, quando será a minha vez, né? Quando que virá? E muitas vezes ele já está tendo outros dons mediúnicos sendo desenvolvidos, né? Às vezes a clarevidência, a clareaudiência, né? Às vezes não está dando importância para a psicografia que está ali, mas ele está como? Para ele ser um médium, ele encasquetou ali que ele tem que ter a incorporação. Então, isso, claro, vai trazer ali até um pouco de sofrimento para ele. Então, é bacana falarmos sobre isso, né? Que o curso de baralho, quando eu entendi tudo isso, que tinha esse desenvolvimento dos outros dons mediúnicos, eu achei bárbaro isso, porque ajudou. Né? Ajudou os outros, vamos dizer assim, os outros médiuns nos seus desenvolvimentos mediúnicos, porque eles passam também, através dos exercícios, a acreditar em si, a ouvir a sua intuição, a receber também toda essa energia e com isso ir na sua caminhada, né? Verdade, que na verdade a incorporação não é a mais importante mediunidade, ou melhor, acho que nem existe a mais importante, acho que as pessoas
querem incorporar porque por trás ali existe uma entidade que vai falar bonito, né? E que vai alegrar as pessoas e que vai resolver problemas. E, na verdade, incorporar é só uma delas, né? De todas as outras. Uhum. Incorporar só uma delas, exatamente. Então, o que é bacana, né, que todas elas, não importa se nós estamos na Umbanda, se estamos com cartas ciganas, ou se estamos com dentro de casa de Kardec, não importa, aonde estejamos, né? Todas elas vão pedir aí o quê? Que você tenha um melhor comportamento. Todas elas pedem para que você busque conhecimento, sim. Né? Agora, vocês verem, né? A nossa Umbanda já tem 100 anos, mas agora que nós temos realmente bons livros, uma boa literatura, né? Coisas definidas, que nos esclarecem, que nos trazem conhecimentos. Então, assim, o grande problema, para você ver, deu-se tanta importância para a incorporação que a psicografia mecânica e semimecânica, ela ficou um pouco, vamos dizer assim, eu não diria de lado, né? Mas hoje que estão se levantando os médiuns que têm incorporação, que fazem um trabalho e que estão agora desenvolvendo a sua psicografia, desenvolvendo ali este trabalho. Isso é magnífico. Então a gente pode dar exemplos, Robson Pinheiro, né? Olha, gente, se vocês não leram nenhum livro do Robson Pinheiro, vocês não sabem o que está perdendo, né, Alan? São ótimos. Robson Pinheiro. Professor Rubens Sarraceni, eu acho que é o que detém hoje a maior quantidade de livros falando sobre a nossa religião, né? Que vem. Mas o Robson, nossa, ele coloca ali um universo muito bacana para que... eu acho que o Robson foi com o Pai Ângelo... falando sobre Aruanda, né? Sobre Pretos Velhos, maravilhoso, né, Ala? Aruanda, Tambores de Angola também. Tambores de Angola. Então, vocês estão vendo? Enquanto isso, olha o quanto caminhou Kardec, né? Que eles deram atenção para todos isso. E agora que vem essa egrégora do povo cigano, né? Mostrando o quê? Mostrando o seu trabalho, mostrando que as cartas ciganas, elas ajudam sim no seu desenvolvimento mediúnico, porque ajuda você a equilibrar esses outros dons, te ajuda aí a você praticar esse exercício, né? De ser um melhor indivíduo, nos obriga a estudar, vocês não sabem o quanto que nós temos que estudar, né? Eu que o diga de passagem, mas assim, eles buscam pessoas que querem conhecimentos. Esses conhecimentos vão levar às modificações internas e que vão melhorar o comportamento. Então, nada mais do que se busca pessoas que queiram ter um outro comportamento e que queiram ser aí, vamos dizer assim, né, esses médiuns como todos somos, mas que queiram trabalhar, se dedicar e trazer essa verdade. Com certeza. Então, não é? Eu acho assim... O baralho cigano, ele também é aquela questão de autoconhecimento, né? Onde a pessoa também passa a aprender, né? Com o que o baralho passa para o outro, né? Uhum. O baralho esclarece na vida do outro, encaminha. Então, muitas vezes você está passando por aquilo ou vai passar por aquilo. Quem está atendendo ali, às vezes se depara com situações que já viveu, tem a sua experiência para poder também contribuir, né? Exato. Então vai viver com aquilo e uma hora vai precisar daqueles conselhos também. Exato. Então, assim, mas olha, nada como fazer realmente o caminho da evolução. Nós fizemos isso no Magia Cigana, né? O caminho de evolução com as cartas ciganas. Quando essas são as minhas vivências agora, né? Que eu estava até comentando com o Alan, que isso vira para mim, assim, algo... por isso que eu coloquei na íntegra para vocês verem, ó. Às vezes nós trabalhamos, vêm os amigos espirituais e eles falam como André Luiz. E você não está acostumado com esse português. Fora que muitos falam o quê? Em espanhol. E aí você fala, meu Deus, como é que eu traduzo tudo isso? Como é que eu coloco isso em palavras atuais, né? Para que as pessoas possam, como é que eu falo linguajar popular, né? E que todos venham a me entender. Então começa aí os desafios que nós temos que superar. Como médiuns, como portadores. Vocês já vão entender aonde que eu quero chegar. Então, olha... com que nós nos deparamos, né? Esse linguajar do André Luiz era muito comum para o Chico, até porque o Chico vem de uma educação extremamente clássica,
né? Mas nós que estamos dentro de uma educação moderna, falamos muita gíria e tudo mais, nossa, gente, vou falar para vocês, é sofrido. Porque quando nós pegamos aqui, que vem as intuições e que eles começam, e, olha, se nós vamos passar tal mensagem, você vai escrever tal mensagem, vou falar para vocês, é complicado. É complicado porque usa-se esse linguajar. Isso quando não vem em outros idiomas. É verdade. Então, as pessoas sofrem. Nossa, né? Mas é muito bacana vivenciar isso. Então, por isso que eu falo para vocês. E quando a gente faz o caminho de evolução, que, né, amanhã, né, hoje, meia-noite, entra a aula número 3, que é, né, exatamente o caminho de evolução com as cartas ciganas, né? Nossa. Então, as pessoas já começam a entender ali o seu caminho de evolução. E já começam a entender que as cartas ciganas, elas não estão ali para só ver, ele vai voltar, ele me ama, eu vou me casar, nada disso, vou ter filhos, nada disso. Ele vai mostrar os pontos a serem trabalhados e assimilados. E cada aluno vai ver o seu ponto a ser trabalhado e assimilado. E com isso, ele vai já começando a se moldar, ele já começa ali a fazer as suas vivências. Então, é um caminho muito bonito mesmo, dessa egrégora do povo cigano, viu? Muito, muito, muito bonito mesmo, né? Então, mais uma coisa que devemos ter sempre, que, completando o raciocínio de André Luiz, elevemos sempre o nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade da nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos a recolher a mensagem das grandes almas. Então, olha que bacana, como ele coloca ali. Então, se nós estamos nos propondo a sermos ali este meio recolhedor das mensagens, sermos ali um expositor da boa palavra, nós temos que ter consciências que essas grandes almas, elas vão ser aí, vão nos comparar a técnicos eletricistas, tá? Sim. Que esses técnicos que vão desligar aí tomadas mentais negativas, né, através dos princípios libertadores que contribuem, né, que distribuem na esfera do pensamento. Então, quando o André Luiz, ele falar que nós somos, então você, nós somos expositores da boa palavra, né, e nós somos comparados a técnicos eletricistas, eu vibrei. Ao mesmo tempo, você imagina, se eu levo, né, um técnico eletricista, quando ele inverte lá alguma coisa, não dá um curto-circuito? Olha também o tamanho da nossa responsabilidade. Verdade. Então, mas, se você se propôs a isso, nós temos que ter aí, fazer exercício constante, estudarmos, nos propormos a estudarmos, nos propormos a estarmos ali realmente em comunhão com, vamos dizer, dentro dessa egrégora aí espiritual. Por quê? Porque decidimos, aí recebemos essa missão de vamos expor essa boa palavra. Então, e aí eles colocam pra gente, eletricistas, eu adorei isso, adorei. E com isso, olha o tamanho da nossa responsabilidade. A mesma coisa, são todos que trabalham. Seja agora, não importa realmente qual seja o seu meio mediúnico que você vai atuar. Se é incorporação, se é clareaudiência, clarevidência, psicografia, não importa. Não importa. O que você tem que ter é ali, se você está proposto a ser esse mensageiro da boa palavra, você é comparado pela espiritualidade a esse técnico eletricista. Então você tem que ter cuidado se você vai desligar o negativo para ligar o positivo. Então muito cuidado com as suas palavras. Isso, né? Isso até remete a uma questão de tomar cuidado também com o que a gente faz ao outro, né? Estar preparado, até estar preparado para uma consulta, né? Você vai realmente consultar uma pessoa, vai dar a oportunidade da pessoa atender a pessoa, você tem que estar muito centrado naquilo que você vai falar. Você pode realmente descontrolar totalmente a situação ali. Exato. Olha, quando você vai para um atendimento, né? Eu que trabalho todos os dias de manhã. Então, eu tenho um ritual de manhã, que é levantar, eu tento falar pouco, né? Até com as pessoas dentro de casa, tento realmente falar pouco, eu não fico vendo
por exemplo, jornal, sensacionalismo, nada disso. Nada disso de manhã. Aconteceu tal coisa de manhã. Pegou fogo no céu. Tento não ver nada disso. Tento ficar ali. Faço uma alimentação, sim, vamos dizer, com boa qualidade. Já então, olha só, não tento alimentar minha mente com coisas negativas, faço uma boa alimentação, eu falo pouco com as pessoas, né? Tento não ficar nervosa, mesmo que possa acontecer algumas coisas que são ruins, tento não ficar nervosa. Até por quê? Porque eu vou começar a trabalhar. Antes de começar a trabalhar, tem ali o ritual de preces que a gente tem que fazer. Faço meu ritual de preces, né? Faço todas as minhas afirmações, peço proteção para todo mundo e vou ligar meu computador. E aí sim, você fica voltado para aquilo. Mas assim, tentando evitar o máximo possível que ficar nervosa com coisas negativas, ficar nervosa com agitações que podem estar em volta, né? Eu tento manter até meu ambiente de atendimento tranquilo. Por quê? Porque eu tenho que estar bem. Porque conforme a pessoa vem, né, consultar com você, sua voz, você já transmite na sua voz se você está irritado, se você está num bom momento, se você não está num bom momento. Você tem que estar bem. Então, até agora, para a gente fazer o Tenda Cigana. Nossa, estava calor. Antes de começar o Tenda Cigana, eu fui lá, tomei um banho, eu me preparei. Eu vim para cá, eu vim feliz. Tinha escolhido o tema. Nossa, eu falei, nossa, que bacana. Vou falar desse tema que eu achei bárbaro, que para mim ontem foi uma experiência maravilhosa gravar isso. E para passar para os meus alunos, fazer essa divisão. Então, assim, eu sei que as minhas palavras vão surtir ali um efeito na vida das pessoas, mas para isso eu tenho que estar bem. Tenho que estar bem. Então, eu não posso passar nervoso. Então, eu procuro evitar tudo isso. Tudo isso e ficar bem. Então, né, deixo para resolver as minhas coisas no período da tarde. Não. Se eu não posso fazer nada agora, o problema ele vai ficar quietinho me esperando até o término do meu trabalho. Para que eu possa ter sempre o quê? Esta boa palavra, este bom momento. Dia dos programas, eu falo para vocês, tem dia que eu nem saio de dentro de casa. Terça-feira é um dia que eu evito sair de dentro de casa. Então, se eu tivesse que, por exemplo, resolver as minhas coisas, ou eu resolvi ontem, ou eu resolvo amanhã. Hoje, até para evitar isso, passar nervoso, passar ali descontentamentos, para que eu não saia aí do meu equilíbrio energético, do meu equilíbrio mental, para poder dar o meu melhor no programa. Olha a quantidade de regras que eu coloco para mim. Perfeito. Isso a gente conhece como também um resguardo, né? Exato. Você se preparando para algo. Exatamente, estou me preparando para algo. Eu evito comer carne vermelha no dia de hoje. Né? Até porque eu sei que a carne vermelha ela é difícil de digerir e a espiritualidade, né? Ela se ressente quando a gente tem carne vermelha no organismo. Eu até falo para eles, eu sou tipo, eu preciso de carne, mas eu consigo administrar, tudo bem. Então, né? Não é porque eu não como no dia de hoje que, né? Amanhã não tem problema, eu vou. Hoje, quando a gente termina o Magia Cigana, eu bato fácil, um prato de arroz com feijão e carne. Fácil. Fácil. Eu tô com fome. Realmente, eu posso até ter comido antes, mas por quê? Houve um desgaste energético, houve toda essa preparação. E essa preparação realmente pede para que a gente continue o quê? Harmonioso. Então, eu entendo que todos nós que temos que fazer nossos trabalhos, temos que pegar trânsito, ônibus lotado, passamos por uma série de divergências no nosso dia a dia, mas é importante manter esse equilíbrio mental, porque quando você mantém esse equilíbrio mental, você mantém o bom padrão vibratório. Com isso, você pode continuar sendo, porque, olha, médium não precisa estar nas casas, não. A espiritualidade, quando tem que trabalhar conosco, ela escolhe, se você tiver que dar uma palavra para uma pessoa, a pessoa te para na rua, te para dentro do ônibus, te para dentro do metrô, começa a conversar com você do nada e você olha assim, você fala, meu Deus, o que essa pessoa está falando comigo? Isso acontece muito comigo, muito. Estou lá sentadinha, indo de um lugar para o outro, a pessoa senta do meu lado e começa a falar, eu fico assim olhando para a cara dela, eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu tenho que falar para essa pessoa? E agora, se eu estou nervosa,
se eu estou nervosa, se eu estou agitada, se eu começo a pensar só nos meus problemas, eu não vou ser essa ferramenta que a espiritualidade está esperando. Então é a hora que a gente tem que se manter calmo para sermos essa ferramenta, assim. Perfeito. Então, médium é médium em qualquer hora, em qualquer lugar. Por isso que temos que manter esse bom... E é isso que André Luiz fala, que se nós estamos, assim, dispostos a sermos expositores dessa boa palavra, sermos realmente este meio para desligarmos o negativo, olha, nós temos que manter tudo isso de forma bem tranquila, tá? E isso é dia a dia, isso é exercício, não tem o que fazer. É isso que você falou, é interessante. É o dia a dia, a pessoa não é assim também, né? Acorda, tô pronto, né? Não. Uma questão de exercício, tem que estar preparado e a reforma íntima melhorar como ser humano, né? Mudar como pessoa. Isso também vai refletir muito nessa questão mediúnica, né? Vai refletir na questão mediúnica, vai refletir no nosso comportamento, porque as pessoas elas começam a olhar, elas se aproximam sim de você, muitas vezes elas perguntam o que está acontecendo com você, por que você mudou? Então, isso é fato, né? Por que você mudou? O que você está fazendo? O que você leu? Porque ela quer dividir, porque ela viu mudanças em você. E olha, quando nós conseguimos realmente colocar na nossa vida esses novos conhecimentos, tá? Conhecimentos espirituais, que é isso que eu estou falando. Conhecimentos espirituais, entendemos os processos que passam a acontecer conosco e mantemos esse equilíbrio mental, tentamos nos manter aí calmo com algumas coisas, nossa, tá? As pessoas notam a nossa diferença, mas isso é dia a dia. Não é, mudei, tá? Não. Você vai experimentando as coisas e esse experimentar é que te dá exatamente o suporte e as bases para quê? Para que você possa manter esse equilíbrio. Vou dizer uma coisa para vocês, tá? Dia de tenda e magia cigana, nós somos tentados, né, Alan? Nossa! Vocês não imaginam. Internet para, não é? Telefone toca. Olha, é algo assim surreal, muitas vezes, o que passamos para tirar esta nossa concentração, para tirar esta paz que nós temos que ter para fazer aí o programa, para não perdermos a linha de raciocínio, estarmos aqui prontos para responder perguntas, responder as coisas, as dúvidas que vêm de vocês, mas para isso nós temos que estar aqui centrados e tranquilos para fazer o programa. E vou falar para vocês, olha, vocês não imaginam o que acontece. Verdade. De tudo, né? De tudo. Né? O aluno que deve estar na rua, ele é fechado, carro quer bater, pessoas que xingam, né? Aqui na minha casa toca os telefones, para a internet, tudo isso que é para deixar você ali, vamos dizer, completamente sem o prumo, né? Você fora do seu eixo para não fazer um bom trabalho, viu? Isso, para quem a gente hoje o assunto é essa questão de oráculo, a questão do profissional com a ética e tudo mais. Isso acontece para um consultor, uma consultora quando vai atender uma pessoa, isso serve para um médico quando vai fazer claro. Esses obstáculos, essas dificuldades, elas vão acontecendo para te desestabilizar e aí você não conseguir realizar um trabalho ou ser realmente um instrumento como talvez seria, né? Exato, sim, né? Por isso que nós temos, né? Nós nunca sabemos o que vem para nós, nunca sabemos. Até porque saímos, vamos fazer atendimento ou o que vamos ver, nós não sabemos as perguntas que vão vir para nós no programa, né? Elas realmente, elas brotam, né, Alan? Elas brotam, né? No programa elas brotam, as pessoas, mas nós não sabemos o que vem. Mas nós temos que estar preparados. Muito preparados. Por quê? Porque as perguntas, elas vão vir, muitas vezes vêm sim de formas agressivas, nós entendemos que as pessoas estão nervosas, estão ali desalinhadas com seu eu interior, entendemos, às vezes ela não está entendendo os processos que ela tem que passar, e muitas vezes quando você fala, a chave está na sua mão, você tem que mudar, ela briga com você. Imagina, você fala isso porque a entidade fala com você. Imagina, porque você tem isso, você tem aquilo, eu não tenho isso. Então, e
é onde ela realmente não dá atenção para os outros dons mediúnicos, né? Porque todos somos médiuns. Então, às vezes, claro, você tem uma mediunidade que ela está, vamos dizer, um pouco mais desenvolvida, mas tem as outras. Cada um tem um grau de desenvolvimento que, em vez de ficar nervoso, pode ficar um pouco mais centrado. Para quê? Para ouvir também. Porque, na verdade, né, quando nós fazemos a consulta do oráculo, nós ajudamos a pessoa ela a se harmonizar e ela a enxergar, porque muitas das respostas já está também com ela, viu? Muitas das respostas já está ali com ela, ela sabe que muitas coisas ela tem que mudar mesmo, muitas coisas ela tem que fazer algumas coisas mesmo. Então, já está ali com ela. Às vezes ela precisa ouvir de um irmão para, putz, estou no caminho mesmo, né? Bacana. Ok. Então, ela sai ali harmonizada. Mas se ela vem desequilibrada emocionalmente, nós não podemos entrar nessa onda, essa onda mediúnica que ela emana para a gente, essa energia irradiça. Então, para que você não entre nisso, você tem que estar bem para detectar o que está vindo. Que aí, muitas vezes, você vai ficando irritado e você não sabe de onde que vem. Verdade. Você não sabe de onde que vem. Aí você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que coisa, que é isso? Não é? E, né, muitas vezes até me perguntam, nossa, não tô bacana, não tô... Eu já falo, essa energia não é sua não, manda embora. O que é isso? Para com isso. Para com isso. Ainda mais, por que essa energia foi parar lá nela? Porque ela baixou o padrão vibratório, ela baixou ali, estava com os pensamentos que não eram bacana, ela perdeu a vigilância em alguns momentos. Foi o suficiente para se perder ali todo o controle. O suficiente. Entendeu? Então, é por isso que, né, intuição versus conhecimento teórico. Mas, aonde que você identifica tudo isso? Quando você tem conhecimentos. O conhecimento teórico, ele te dá uma base para que você vivencie os dons mediúnicos, intuição, clarividência, clareaudiência, incorporação, todos os processos que passam com você, mediunicamente falando, mas você entende o que está acontecendo com você, com o seu físico e com as coisas. Com isso, você também aprende a detectar quando a energia é sua, quando a energia é do outro, quando está vindo alguma coisa aí, né, uma raiva bem mirada em direção a você. Sim. E aí você fala assim, nossa, isso não é meu. Será que eu pisei no calo do meu irmão e nem percebi? Então, você já vai lá e já conserta a situação. Mas tudo isso vem da onde? Dos conhecimentos teóricos que auxiliam e muito, 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 muito. Isso aí, estudar nunca é demais. Nunca. Então, agora que eu olhei no relógio, nossa, né? Eu termino com as minhas palavras, tá? Esse texto de hoje. Então, eu aprendi, isso é verdade, tá? Quando eu escrevi aqui, eu realmente foi juntando não só o conhecimento do baralho, quanto o conhecimento ali dessa espiritualidade, porque eu estudei Kardec, então, para mim foi também uma grande escola que me ajudou bastante. Então, olha, aprendi que com baralho que somos técnicos eletricistas, tá? Que através das nossas, né, de nós médiuns e dos conhecimentos adquiridos e através dos estudos somos ferramentas da espiritualidade que iremos ajudar aos nossos irmãos a desligarem pensamentos e comportamentos negativos, né, para ligarem os positivos na sua vida. Então, as cartas, né, é isso que nós levamos também, tá, para o nosso irmão. Nós ajudamos a desligar, através dos aconselhamentos das cartas, com as cartas, a desligar pensamento, desligar ali as coisas que ele precisa, né, entender que não está fazendo bem para ele, para ligar o positivo. Com isso, nossa, quando nós alcançamos esse objetivo, as coisas realmente andam na vida desse nosso irmão, andam na vida das pessoas, tá? Então, isso é muito bacana de vivenciar, pode ter certeza disso, muito mesmo. E que a espiritualidade irá nos usar, né? Ela vem abrindo aí esses outros dons mediúnicos, tá? Que isso para mim é a nova era mesmo, né? Sermos aí essa ferramenta que podemos usar dos outros dons mediúnicos, né? Que só era só estudar e saber que eles estão aí e permitir, né? Aí, vamos dizer, o trabalho e a evolução deles, tá? Porque nós estamos mesmo, sim, acostumados à incorporação, mas os outros dons mediúnicos são tão maravilhosos quanto, e é uma delícia vivenciar todos eles, porque quando vivenciamos todos eles, nossa,
como é bom, como nós ficamos bem e como vocês falam, puxa vida, eu posso ser uma ferramenta em qualquer lugar. Eu não preciso só estar dentro de uma casa. Isso, nossa, quando a gente tem somos essas ferramentas na mão dessa espiritualidade, viu? É muito bacana. Verdade. Verdade mesmo. Olha, eu só professora, até queria lembrar o pessoal que está ouvindo que até hoje, até tinha combinado com a professora, até hoje a gente consegue manter abertas as matrículas, tá? Para o curso online de baralho cigano, ministrado pela professora Rose. Ia te perguntar, esses alunos, você já percebeu se eles são mais os que estão agora estudando nesse momento na plataforma, mais conhecedores ou são novos, assim como aconteceu? Eu posso falar dos meus, né? Eu posso falar dos meus. Os meus, eles são lindos. São lindos, porque é uma coisa que acontece assim, eu tenho que agradecer muito, 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 que uma coisa vocês vão, sabe, assim, vivenciar essas palavras de Carmen, para mim, né, sempre me leva às lágrimas, porque, nossa, isso é sempre muito presente, é dia a dia na minha vida. Então, os alunos que fazem curso comigo, eles fazem baralho, aí eles fazem astrologia, os que fizeram clãs ciganos estão no baralho e depois fazem astrologia, então eles acabam buscando mais conhecimentos, eles acabam indo e é um grupo que eles têm sim essa vontade de conhecer mais e mais. O que você colocar para eles, eles vão estudar, eles vão entender, eles desejam sim ser essa ferramenta mediúnica aí, e nós aqui desse lado, né, vivemos esses nossos mestres divinos que trazem essa boa palavra e nos fizeram aí, né, essas ferramentas para que esses conhecimentos pudessem ser propagados. Então, assim, maravilhoso vivenciar isso. E eu não tenho o que reclamar dos meus alunos. Eu falo para eles, eu dou chinelada, eu puxo a orelha, eu ponho de castigo. Eu já falei que daqui a pouco eu vou fazer bullying com eles, mas não é nada disso. É que às vezes eles ficam muito ansiosos, né, pela sede de conhecimento, eu entendo, e as coisas têm etapas, né? Mas o meu grupo que estuda comigo, eles são muito fiéis. Eles querem conhecimento. Muito, muito fiéis. Isso é uma coisa que eu vivencio com eles. Bacana isso. Perguntei porque a gente sabe que assim, as turmas, até para as pessoas entenderem que pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Né? Tem pessoas que são bandistas, que não são bandistas, né? Que não conheciam sobre o povo cigano e param completamente hoje nisso, né? Nesse assunto, estudam e vivem isso. Nossa, nós temos vivências, né? Principalmente de pessoas de fora, né? Que não são da religião, que começaram, né? Porque o curso eu peço, até para fazer as consagrações, eu peço algumas respostas, até para que vocês comecem a viver os outros dons mediúnicos, né? A intuição, clarevidência, clareaudiência, né? Até para ir se familiarizando com esses novos dons mediúnicos. Nossa, e tem pessoas que eu sei, elas falam, eu não sou nada, eu sou católica. Eu tive vontade e eu vim estudar e com isso eu estou tendo as respostas. Isso é verdade? Quantas vezes eles perguntam isso para mim? Isso é verdade? Tá certo que eu te respondi? Porque eu não conheço isso, né? E aí a espiritualidade ela também é muito bacana, sabe? Porque ela me mostra, preste atenção nesta frase, preste atenção neste detalhe. E aí nós ouvimos, que aí é onde eu tenho que estar bem para também filtrar isso, né? Se não estão fantasiando, se todas as respostas estão certinhas, se tudo está colocado como deveria, né? A grande maioria está sim. Nossa, que lindo que vê isso. Mas mais bonito que tudo isso, Alan, mais bonito que tudo isso, é ver casas, não importa se é no Brasil, se é na América do Sul, se é América do Norte, se é a Europa, se é a África, se é a Turquia. Não me importa. Importa que está nascendo uma casa cigana. Importa que está tendo um trabalho cigano que as pessoas não faziam isso. Até
por puro preconceito, lógico que sim, mas que através desses conhecimentos os ciganos estão podendo incorporar nos seus médios, usar dos seus oráculos, fazer ali o seu trabalho, levar dos seus conhecimentos e levar ali paz, levar consolo, levar uma resolução para aqueles que estão pedindo, para aqueles que estão precisando. Então, ver esse trabalho dessa egrégora espiritual é maravilhoso. Maravilhoso. Sejam todos bem-vindos. O site é www.estudaremcasa.com.br. estudaremcasa.com.br. Entre em cursos online, baralho cigano, matricule-se e seja bem-vindo. Temos mais, hoje, lá além do Brasil, mais 6 países, se eu não me engano, estudando com a gente. Mais 6 países estudando conosco, né? E lindo ver isso, lindo, porque tem países, né? Vou citar um país que vê, por exemplo, essa egrégora trabalhando. A Bélgica é um país que não tem religião. Sim. E nós temos alunos da Bélgica. Verdade. Né? Então, nossa, eles não sabem de nada, é uma grande verdade. Eles não sabem de nada, até porque não tem tradição nem católica. Então, quando eles vêm buscando esses conhecimentos, e lá aconteceu um fenômeno que foi, quando eles me contaram, eu vou contar assim para vocês, é coisa fenomenal mesmo. Quem veio estudar no curso foi numa agência bancária lá, e os brindes da agência bancária para os seus clientes eram baralhos. Nossa. Então, para ela, para a pessoa que veio para o nosso curso, ela não acreditava que uma instituição financeira estava dando baralhos de presente, e para ela foi sim uma resposta ali para ela vir fazer o curso, e mais resposta ainda foi o que aconteceu na vida dela, que já está acontecendo. Então, assim, olha, o que vocês precisam é só vivenciar. Só vivenciar é muito bacana. Legal, bacana. Não é? Bom, magia cigana tá imperdível. Às 9 horas ao vivo. Você vai falar o tema agora ou é surpresa? Não, já falo já. Deixa eu pegar aqui. Nós vamos falar sobre, né, outros clãs ciganos. Então, nós vamos falar dos clãs ciganos da vitória, clãs ciganos da realização, clãs ciganos da comunicação, clãs ciganos da riqueza, dos caminhos e do destino. Show. Exato, né? Então, nós vamos falar, dar uma explanada nessa grande egrégora, né? Porque os outros que eu falei, eles estavam alinhados com os nossos pais e mães divinos. Esses não. Esses trabalham com total liberdade. Então, nós vamos falar de clãs ciganos. Tá certo? Dando aí toda uma continuidade ao trabalho de clãs ciganos, que também foi maravilhoso de se fazer, de se escrever e proporcionar aí para os nossos alunos. Bacana, então não percam. Hoje, terça-feira, ao vivo, às 9 horas da noite, nós estaremos aqui, né? Com certeza. Então, boa tarde, professora Rose. Boa tarde, beijos a todos e até a noite no Magia Cigana. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Tenda Cigana, com a terapeuta holística e professora Rose de Souza. Oferecimento: Colégio Estudar em Casa, cursos virtuais de Umbanda, Candomblé e Holístico. Acesse www.estudaremcasa.com.br.